Está no melhor momento o Pedro, desempenho do atacante do Flamengo, com cada técnico do clube. Com Jorge Jesus, 14 jogos e 43% como titular, é isso? Média de gols de 6. Domenech Torrent, 23 jogos, 14 gols. Rogério Ceni, 36 jogos, 13 gols. Renato Gaúcho, 24 jogos, 8 gols. Ele teve 36 jogos com o Rogério Ceni? Rapaz, hein? Com Paulo Souza, 27 jogos, 8 gols. E com Dorival Júnior, 27 jogos, 19 gols. Dorival Júnior que enxergou o que alguns de vocês aqui não enxergaram e ficavam defendendo que o Pedro continuasse na reserva. Entre eles o senhor Celso Zelt e o senhor Breiler Pires, que ficavam dizendo, não, ele teve oportunidade no Campeonato Carioca. E eu retrucava. Entrou aos 43 do segundo tempo. Que oportunidade é essa? E com alguns aí ele entrava aos 43 e cumpria. Naquele começo ali, lembra? Ele tinha pouca chance e aproveitava. Eu sou rancoroso, né, professor? Às vezes fico guardando, né, professor? Mágoa, né? E a gente sempre consegue dobrar. Também, né? Tinha o Bruno Henrique. A gente dobra o Abel porque a gente lembra que o Paulo Souza também deu oportunidades como titular. Verdade. 40% de jogos. Isso a telinha não mostra. Não mostrou. 40% de jogos como titular. Mas, Diego, não mostra. Não, mas aí o Paulo Souza não conta. Eu ia até falar isso. Risca a questão Paulo Souza porque ele tinha ideias mirabolantes que o time não encaixou. Mas ainda assim... E aí a bola também não chegava pro Pedro, que o Pedro também não pode fazer milagre. Com o Paulo Souza, o Pedro, nas oportunidades que teve, a bola chegou e ele não estava guardando. Ele não estava Houve um momento em que ele não correspondeu. E teve um momento em que ele foi cobrado pelo Paulo Souza e essa cobrança procedia. Ele pedia, Pedro, você tem que se movimentar mais, sair mais da área. E o Pedro entendeu essa exigência, tanto é que evoluiu. Hoje a gente enxerga o Pedro explorando o melhor das suas qualidades, que é sair, é um centroavante muito técnico. É muito pouco para o Pedro se restringir a dentro da área. E hoje a gente vê ele trocando de posição com o Gabigol, ele prepara muito as jogadas. É claro que a posição de referência dele é dentro da área, mas ele se tornou um centroavante mais completo. E, inclusive, era o que o criticado Paulo Souza pedia dele. Sim, exato. Inclusive, publicamente. Paulo Souza tem todos os problemas do mundo, mas nisso... O Paulo Souza cobrava do Pedro. E para responder diretamente a pergunta que está lá na tela, sim, Dorival é o técnico que melhor sabe usar, até porque desses todos aí, tinha alguns que davam pouca chance e o Pedro correspondia. Pouca chance em minutos. Sim. Depois teve a fase daqueles que negavam Pedro e Gabigol juntos. Rogério, todos. Rogério e Renato, o Paulo Souza começou dando a chance que o Pedro não correspondeu. Aí ele cansou. E o Dorival, principalmente, tem um dado aí que a gente tem que colocar. É a ausência do Bruno Henrique. Porque o grande problema de Gabigol e Pedro juntos era quem tirar. E aí o Dorival não teve esse problema. Sem o Bruno Henrique, ele colocou e deu certo. Caco, diga. Não, mas é por isso até que o Paulo Souza é circunstancial a entrada do Pedro, é por causa da saída do Bruno Henrique. E a gente vê na coletiva, pelo que fala o Dorival do passado, ele já chega com o objetivo de encontrar um lugar para o Pedro. Ele queria o Pedro no time de qualquer forma. Então, claro, a gente não tem essa circunstância para o Dorival. Com o Bruno Henrique, será que ele colocaria o Bruno Henrique no banco ou tiraria, como já se falou, o Everton Ribeiro do time, coloca o Gabigol na articulação com a Arrascaeta e deixa ainda Bruno Henrique? Seria um trio que até o Paulo Souza falou que em algum momento poderia ter Gabigol, Bruno Henrique e Pedro jogando juntos, né? Ele chegou a falar isso em coletivas porque ele tinha essa possibilidade. Mas sim, com o Dorival Júnior, o Pedro tem a melhor oportunidade, é ele que aproveita melhor o jogador e ele está voando no Flamengo com o Dorival. E com o Bruno Henrique, Dorival, hipoteticamente, tem a vantagem da cultura tática do Dorival. Ele mesmo já falou isso, eu jogava com 3 no Santos. Sim. Ele é aberto a essa ideia. Ele é muito mais aberto, por exemplo, que o Rogério Ceni e o Renato. Sim. Enxergavam Pedro e Gabigol fazendo a mesma função. Então, mas aí é o que eu falo, a questão de olhar técnico, né? Do cara entender que ele pode extrair ali, não questionando a qualidade do próprio Roger, do
Gaúcho, do Renato Gaúcho, ou até mesmo do Rogério Ceni, mas o Dorival ele é um técnico que ele não se limita àquelas questões e convicções amarradas. Ele é um cara que ele vai fazer, vai testar e vai fazer acontecer. Ele, para extrair dos seus jogadores, eu acho mais técnico do que os outros que a gente citou aqui, em relação a tudo que vem acontecendo. Agora, o Pedro, eu defendia mais tempo, não só defendia, como eu tinha, quando começou a surgir a questão do Palmeiras ir atrás do Pedro, eu era uma das pessoas que falava, o Pedro tem que ir, ele precisa jogar. E ele ia encaixar muito bem no jogo, no estilo de jogo do Palmeiras, na ideia de construção de jogo ofensiva do Abel Ferreira, né? E aí ele começa a ter oportunidade e aí ele começa a responder muito bem essas oportunidades. E para o timing de Copa do Mundo dele, ótimo, sim, né? Ótimo. Ótimo que tenha sido assim. E a pergunta que eu fiz em relação ao Corinthians, acho que em relação ao Flamengo é mais fácil de responder. Tá pronto para a grande final. Que dia é hoje? 3? Hoje é dia 3, faltam 9 dias. É quarta-feira que vem o primeiro jogo. Dorival tem peças ou movimentações, alguma coisa a ajustar antes da final? Como as coisas mudam. O Flamengo, depois que tomou de 3 do Fortaleza lá, a gente, precisa preocupar. E agora tá pronto? Eu estou perguntando. Eu não falei isso, eu não afirmei, eu perguntei. Você pode responder. Então, para você, não está. Então, eu acredito que para toda final é necessário ter... Ajuste fino ainda que seja. Sim, e isso vai ganhando com o tempo. Para mim é fundamental para o Flamengo se estabilizar no G4. Primeiro, ganhar até essa posição do Corinthians, de até chegar à final, para jogar mais tranquilo, para não ter esse apego. Brasileiro? E até pensando... Só eu e você nos preocupamos com o Flamengo no Brasileiro. O Flamengo não se preocupa com ele no Brasileiro. Então, isso é que é uma coisa. Mas tem que preocupar até para jogar mais tranquilo na final da Libertadores. Para chegar ali, suave, já sabendo que tem uma vaga garantida. Porque, na pior das hipóteses, imagina o Flamengo perdendo os 2 títulos de mata-mata e não conseguindo essa vaga direta. Você imagina o Flamengo perdendo os 2 títulos? É possível de acontecer. Embora seja favorito nos 2, é uma possibilidade, porque no caso da Copa do Brasil são 2 jogos. Mas na Libertadores, um jogo só, contra o Atlético Paranaense, um time cascudo. De Felipão. Pois é, então... Ele não está tão longe, ele está apenas 2 pontos do G4. Pois é. O Flamengo é o 5º colocado com 48, o Corinthians é o 4º tem que dar o bote no próprio com 50. E ele está a 3 pontos do Fluminense, que tem 51. Está a 3 pontos do terceiro e 2 pontos do 4º. Ele não está tão longe. Não está. Então, esse é o ponto. Para o Flamengo chegar tranquilo, já ali estabilizado no G4, sabendo que possivelmente vai ter essa vaga direta, o time já joga mais tranquilo, com uma obrigação a menos para fazer. Até numa eventual perda de ambos, o Flamengo também vai ter de remar menos para carimbar e até para consolidar a ideia do Dorival no ano que vem, porque eu ainda vejo que o Dorival precisa de pelo menos um título ou, no mínimo, essa vaga direta na Libertadores para ir tranquilo, para planejar o ano que vem. Então, acho que essa é uma obrigação básica. A segunda ainda é um ajuste defensivo para retomar a consistência que o Dorival deu num primeiro momento. A gente viu contra o Fortaleza um Flamengo jogando com sua linha titular, linha de defesa, com seus 2 volantes principais e sofrendo muito, porque ali jogou numa rotação abaixo. Dificilmente, numa final contra o Corinthians, a gente vai ver o Flamengo com essa postura. Mas esses jogos têm de servir de lição para o Dorival mostrar que nem tudo está certo, que é preciso ainda ter é possível uma organização melhor, ainda mais com um adversário que tem, como o Corinthians, Yuri Alberto e Roger Guedes, jogadores de movimentação, jogadores que inspiram muitos cuidados. Então ainda vejo que para o Flamengo, para esse vestibular das finais, é preciso prestar atenção no sistema defensivo. Quando o time tem o Vidal, é preciso ter um cuidado maior, porque o Vidal, embora controle muito bem o jogo, quando tem a bola nos pés, na hora da recomposição tem uma dinâmica diferente de Thiago Maia e João Gomes, e o Vidal entra em todos os jogos. Então, na final, a gente vai ver o Vidal em campo. Então, precisa, quando tem o Vidal, quando entra, mudar um pouco a característica na hora de marcar. O Vidal em campo na final? Não, mesmo que entrando no segundo tempo. Ele entra em todos. Como titular... Sei que você já estava escalando o titular. Não, como titular acho difícil, de verdade. No confronto ele entrará. Não, isso aí é sem dúvida. No confronto ele deverá entrar. Mas já que você falou em vestibular, o Flamengo precisa dar aquela última lidinha.
Sabe Recapitulado. aquela última Isso aqui lidinha? é o professor falando. É aquela última lidinha. Em alguns casos, acho que não é o caso do Flamengo, mas com alguns alunos, a gente recomenda que ele nem dê. Falar assim, meu filho, vá para o cinema. Relaxa. Tá? Dá aquela relaxada. Vai pro cinema? Mas é coisa muito pontual. Flamengo é esse aluno? Tá Não, tudo pronto? Eu não iria a para o matéria cinema já tá se eu toda na fosse o cabeça. Flamengo. Eu não iria para o cinema. Mas leria não de precisa novo. ficar repassando todos os tópicos de física, química e biologia. Ah, é, professor? Né? O Corinthians precisa se concentrar um pouquinho Precisa mais. dar uma olhada nas apostilas do Corinthians. Precisa. A gente falou aqui, a apostila defensiva, né? Como é que vai segurar. Pô, Talvez até um porque- professor particular? Não, acho que né? houve um momento que precisou mais. Acho que já tem essas aulinhas, já anda sozinho. Já fez o reforço, Né? agora Já é fez só- o reforço, mas uma coisa eu digo, se nesse vestibular tem menos vagas, o Flamengo é mais candidato a essa vaga que o Mas Corinthians. dá para levar uma colinha desse jogo com o Bragantino. Opa! Porque ali funcionou muito bem um cara que a gente estava ali de olho, até pelo problema físico, o Arrascaeta. Sim. Voltou a jogar, que a gente está acostumado. Que o Arrascaeta não funciona bem. Não, mas... Mas ele descansado funciona melhor e talvez o Dorival comece a pensar nessa estratégia, porque isso. o Arrascaeta está com um problema no pubis. Isso é fato, e aí ele vai seguir a temporada toda assim, jogando alguns jogos meio que no limite ali. Então, o Arrascaeta descansado é um ponto fundamental para o Dorival. Aí vai falar, pô, mas ele vai poupar no Campeonato Brasileiro. Por que não? Opa, o jogo do time do Dorival passa muito pelo Arrascaeta. Eu achei que o Breler era um cara sério. O cara tá propondo levar colinha pro vestibular. A linha não... Você dando um exemplo desse. Hoje é segunda-feira, são 10h37 da manhã. Assim, Você propondo pro estudante que Corinthians... vai fazer o Enem. Não siga esse conselho. Mas na época da escola, importante, antigamente, no meu importante. tempo, Você levava colinha. para exatas, por exemplo. A gente não é de exatas, né? Então você precisa ali ter um... Você levava fórmulas Ele de levava química. tabuada. E o Vitor Pereira tem que... O Corinthians tem que levar algumas colinhas para passar pelo Flamengo. Então essa colinha do Corinthians vai precisar tem que ser um passar pouquinho limpo. maior. Levava tabuada na régua. Passa na limpeza, na honestidade. Depois desse esse péssimo exemplo do senhor Breler, não, mas vamos ver o que dizem o os fãs de esportes na nossa hashtag? O professor já passou muito pano pra colinha ali. Ih, professor, contou agora. Mas esse é bom aluno. Você é né, chamado professor? na diretoria, professor. Passa de lado assim, não faça mais isso. Eu vi o que você fez no bimestre passado. Hashtag F360BR, sem cola, a participação do Rosan. Com os campeonatos se afunilando, Dorival Júnior renova ou o Flamengo aguarda resultados para resolver Renova. o futuro do treinador? Renova. Renova? Nós já fizemos esse corinho aqui Calma, no programa, calma. lembra? Que o Rafa. Eu acho o Rafa Dorival tá Júnior Olha. um baita treinador. Um baita treinador, assim, de verdade, assim. É um cara que tem visão de jogo e consegue ajustar suas peças de acordo com a necessidade e o coletivo pro time jogar melhor. O Moacir não tá tão empolgado não, viu, Natália? É. Parabéns, professor, é isso mesmo. Pedro só começou a ser titular com a lesão do BH. Não é uma obra de arte do Dorival, Começa viu, com o Paulo Souza. senhora Natália? Começa com o Paulo Souza. É, antes de tudo, uma Mas necessidade. ele também tem razão. Por necessidade, ele foi promovido. Talvez se o Bruno Henrique estivesse voando ao lado do Gabigol, ele fosse continuar sendo opção. Mas começa com o Paulo Souza. E olha, agora a situação se inverteu. Porque o Bruno Henrique bem vai ter que... Vai demorar agora, vai ter que vai operar, ter que né? esperar, né? Para ver se entra, se É entra. só no ano que vem, não é? É, ele vai fazer a cirurgia há 8 meses, Mas a média de recuperação. Outra, 10 meses. você falou do Bruno Henrique, eu lembrei aqui do jogo contra o Bragantino, algo a tirar de lição também é o Cebolinha. O Cebolinha entrou Sim. com dinâmica, sendo efetivo no 1 contra 1, algo que estava faltando para ele, ganhar esses Velho duelos, Cebolinha. partir para cima. E aí ele faz jogadas, dá assistência para o Pedro. Então a gente já viu o Dorival ganhando uma opção muito importante, principalmente para um jogo contra o Corinthians. Se o Vitor Pereira está escutando a gente, vai seguir o conselho do professor, entrar com 3 volantes, um time mais fechado, e o Flamengo, vai no primeiro tempo, não consegue marcar e precisa abrir a defesa, o Cebolinha hoje já é uma opção muito melhor do que um mês atrás, quando a gente estava falando Cebolinha é uma decepção, não está encaixando. Vocês, corneteiros. O jogo contra o Bragantino foi o melhor dele pelo O Flamengo. Dorival, ele tem mais repertório olhando pro banco de reserva se ele precisar mudar o jogo numa final do que o Vitor sem Pereira. dúvida. Ele vai olhar, ele tem o próprio Marinho, né, contestado, questionado, mas ele tem o Cebolinha,
Ele tem algumas peças. Vidal. Vidal, que muda completamente. Mas com a bola ou sem a bola? Os dois. Ele é jogador de bola. É jogador.